mesa se apresentar e a gente começar a nossa reunião. Paulo, do Ministério da Agricultura. Se apresentando. Cristiane, bom dia, Cristiane da Anvisa. Bom dia, eu sou a Beth, sou despachante aduaneiro e ajudo aqui a fazer a ata. Representante dos despachantes aduaneiros. Roberto Vani, sou auditor fiscal da Receita Federal e chefe da SADAG, Associação de Espaço Aduaneiro, da família de Segurança. Carlos, eu sou de Joinville, estou representando o Núcleo de Negócios Internacionais da CIG, seria representando a CIG de Joinville. Meu nome é Paulo, que é o secretário Porto Seco Rocha e represento os terminais. Então, pessoal, essa reunião existe por uma ordem do normativo que cria a comissão, a CONFAC. Essa é a 12ª. 12ª a mesa, também a previsibilidade da composição da mesa é dada pela norma, e a ideia é discutirmos e levarmos para as instâncias superiores dos órgãos aqui representados e os representantes dos terminais e dos despachantes, para que a gente tenha um trâmite oficial, né? É bom lembrar isso porque houve um decreto extinguindo as comissões do país, com o novo governo, porém ainda não atingiu a CONFAC, ela continua existindo. Algumas comissões não foram atingidas pelo decreto. Eu aqui na reunião passei algumas vezes que a gente poderia ter essa mudança. Quando tivesse eu ia avisar, mas a gente ainda não teve. Eu liguei para Brasília e essa é uma das que está se sustentando, talvez em função do governo central achar que ela é relevante, né? Eu estou vendo que tem menos pessoas aí, não sei se continua sendo tão relevante assim, ou é a chuva, mas a gente vai continuar aqui enquanto ela existir, e se oficialmente ela deixar de existir, a gente volta a fazer o que a gente sempre fazia, aproveitando essa ideia de composição da mesa, que é a reunião dos intervenientes. Temos a presença do novo presidente do Porto, o senhor Diego, que eu queria que, por favor, sentasse aqui, pegasse a cadeira e sentasse aqui com a gente. Obrigado. Depois eu vou abrir o espaço para o senhor quiser falar, apresentar e falar das propostas. E temos algumas notícias, né? Da última reunião a gente ainda não tinha fechado isso. E o 6º termo aditivo foi assinado. Era um risco ele não ser assinado, porque, como eu falei na reunião anterior, o processo estava para voltar à superintendência. Sem o 6º termo aditivo, a gente teria que cancelar os acessos da SC para o sistema da Receita. Isso equivale a parar o porto, cidade, etc. Sem sistema não se faz nada. Eu estava bem preocupado, até tinha feito uma manobra de reenviar para a superintendência, eu contei aqui, para que ganhasse mais tempo, porque já de antemão poderia ter cancelado os acessos, mas não quis fazer isso dentro de uma certa discricionariedade que a gente tem para poder não causar danos sérios à comunidade e ao porto. Agora está regularizado, só faltando apenas o ajuste do ato declaratório executivo, que está para vir. Ontem a gente questionou novamente a superintendência. Eles estão para publicar já com o CNPJ da SCPAC. Então aí a gente
tem a figura do alfandegamento completamente resolvida, graças a Deus, e a gente tem o risco zero para esse problema de cancelar os acessos, etc. E o porto pode fazer as proposições e solicitações de interposto, etc. E os projetos que o porto tem que fazer, a partir desse ato declaratório que já vai ser publicado, a gente já pode aceitar e fazer fluir de novo o comércio exterior dentro da legalidade, que é o que a gente sempre busca aqui na região. Me perguntaram sobre o recesso, então eu já vou adiantar como vai ser. Estava conversando aqui com o Paulo da Vigiagro e a gente tem a mesma ideia, né? Oficialmente, dia 1º e dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro, são feriados, né? Obviamente. O que acontece para a gente no dia, em termos de recesso, metade da equipe nossa, metade da equipe dos órgãos vai trabalhar normalmente. Então, o órgão não para na semana do Natal nem na semana do Ano Novo. Acontece uma situação atípica no dia anterior, dia 24 e dia 31 de dezembro. O que acontece? Oficialmente, o expediente até as 14, e depois de 14, feriado, já emenda de feriado. O que a gente faz na receita aqui local, e acredito que vai ser isso que o mapa vai fazer, a gente atende até meio-dia o público, de meio-dia às 13, ao almoço do nosso pessoal, e ficaria de 13 às 14, que a gente usa para tratar o passivo dos atendimentos, etc. E a gente faz esse atendimento interno. Ah, mas eu tenho uma emergência, eu tenho uma situação que me ocorreu 13, 31 e eu preciso procurar as unidades que a gente vai dar. Mas, a priori, o atendimento ao público vai até meio-dia, nos dias 31 e 24, 31. As semanas não muda nada, a gente continua trabalhando igual, com menos gente, é verdade, mas sem atrapalhar o interesse público. E mais uma notícia antes de abrir, eu acredito que a gente possa passar a palavra para o presidente do Porto e depois a gente faz as considerações. Antes de passar para o senhor Diego, uma notícia a respeito da reestruturação da Receita. Em princípio, aquilo que eu falei na última reunião vai ser mantido. O novo secretário não concordou com a ideia de transformar em 5 regiões e a proposição é que se mantenham as 10 regiões, ou seja, a nossa situação como 9ª região fiscal, Paraná e Santa Catarina com sede em Curitiba, se mantém. E a proposta também de transformar algumas alfândegas em inspetorias, uma delas seria a nossa, por termos poucos servidores, se mantém como alfândega também. Porque temos poucos servidores, porque não mandaram servidores, não porque a gente tenha que ter poucos servidores. Então a gente seria punido 2 vezes se a gente fosse virasse inspetoria. Então, na proposta, que ainda não foi assinada, a gente se mantém como alfândega. Isso é bom para a comunidade, porque, de certa maneira, tem mais autonomia, alguns serviços não vão ser regionalizados por conta disso. E a regionalização está acontecendo com um certo grau de sucesso aqui na região. Temos, o Anique pode até saber mais de cabeça, mas a gente tem vários processos
vários contêineres, vários, parados, sendo tratados, inclusive no Porto da Porta, com fraude, com contrafação. E além do nosso pessoal ser bem aguerrido na busca da fraude, nosso pessoal aqui da alfândega, essa regionalização potencializou um pouco mais isso. Por quê? Porque agora os dois colegas do gerenciamento de risco estão trabalhando com todos os outros numa equipe regional. Isso potencializa porque o que acontecia no passado, a gente ficava monitorando isso, que era a fuga de Porto, ele cometeu a fraude em Itajaí, vinha para cá, e na tentativa, e até alterava a escala no carga, na tentativa de fugir do controle, ou era pego aqui em São Francisco e fugia para Paranaguá, por conta de tentar não ser visto. A gente, apesar de a gente monitorar isso pontualmente, agora isso vai ser quase que proibido de vez, porque a equipe está junta, pelo menos virtualmente, trabalhando essas fraudes. O que acontece? Não adianta mais tentar escapar para Porto A, Porto B, Porto C, porque o pessoal está trabalhando junto. Inclusive, o pessoal de fora pode fazer a análise de risco do nosso porto e vice-versa. Como acontece que o nosso pessoal está fazendo análise de risco para outros portos, para Floripa, enfim, e aeroportos inclusive. Então essa regionalização, que era uma caixa preta até então, a gente não sabia o que podia dar de resultado, já se mostra eficaz com os últimos resultados que a gente está tendo. Muitos auditores trabalhando em cima de vários processos na região e a gente percebe um aumento, não só aqui, mas principalmente em Itajaí, de fraudes detectadas. E até para dar um exemplo disso, a Receita Federal, no ano de 2019, bateu todos os recordes na história da Receita de 50 anos e na história da Alfândega de São Francisco de 150 anos de apreensões de drogas. São mais de 40 toneladas de drogas apreendidas. É muita coisa e é um recorde aí absoluto. Talvez... Esses 40 foram aqui, no município? Tudo. Santa Catarina inteira? Não, Santos, tudo. Receita toda. 47. Talvez seja pela melhoria da forma de gerenciamento de risco, de detecção, ou nunca vamos saber, mas pelo aumento da demanda por esse tipo de fraude na Europa, ou aumentar os dois, então, a gente nunca vai saber, mas o fato é, os números são esses. E esse ano mesmo, eu já contei aqui, a Receita bateu o recorde de apreensão de brinquedos aqui em São Francisco. Foram 63 contêineres, né? 63 contêineres. O último tinha sido 10 anos atrás, o recorde 22, uma vez daquela empresa brasileira. Então 63 contêineres, quer dizer, o fraudador está tendo vida difícil aqui em São Francisco e aqui na 9ª região. A 9ª região tem batido recordes também em termos nacionais. Então, não esquece não que vai dar ciúme lá. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? A gente está indo ao encontro do interesse público,
que é a nossa missão. Essa reunião ajuda bastante. A pessoa até não está aí, mas já teve gente que veio me procurar nessa reunião e me deu informações que acabaram startando algumas situações de combate à fraude. Isso aconteceu, já aconteceu esse ano. Só vou preservar a identidade da pessoa, mas quem sabe se lembra. E, enfim, a mensagem é: essa reunião existe para a gente ajustar, construir juntos, aparar arestas que possam ainda existir na comunicação entre autoridades intervenientes, entre terminais intervenientes e autoridades, enfim. Juntos a gente pode construir um comércio exterior local melhor. Isso não é papo político, até não pretendo ser nunca você, se Deus quiser. Mas assim, é verdade. A gente tem visto isso na prática. O fato da gente estar aqui juntos, conversando, né, trocando ideias. Cito aí o Eliosmar do Cliff, que numa conversa me deu uma luz e a gente já está alterando uma legislação que talvez nem beneficie o Cliff, a ideia não é essa, obviamente, mas procedimentos melhores. Então, a gente está aqui aberto a exatamente isso, a denúncias anônimas, a insights de legislação que às vezes precisam ser alteradas, que a gente conversa e altera. E principalmente está aqui à disposição dos senhores, não só as autoridades aqui, mas os terminais, Itapuá, Porto, Desk, enfim, os demais, para que a gente construa um comércio exterior melhor na nossa cidade e principalmente dentro das normas e dentro da legalidade, da honestidade, que isso é Petro, né? Isso a gente não vai se afastar. E quem quiser testar isso vai sofrer. Vai sofrer. De início era isso, eu queria passar a palavra para o senhor Diego. Tem o tempo que o senhor quiser. Obrigado, Luiz. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sou atualmente o Diego Machado Lenk e atual presidente do Porto de São Francisco do Sul, né? Quem não me conhecia, eu estava como diretor administrativo e financeiro por 7 meses agora, né? Junto com o ex-presidente João Batista, onde a gente fez muitos avanços na parte administrativa, que no meu entendimento estava muito abandonado, questão de despesa, estava muito elevado, a gente revê alguns contratos, né? Cobramos pessoas devedoras ao Porto, né? E consegui recuperar nesse prazo aí pequeno de 7 meses 10 milhões, de 9 milhões a quase 10 milhões de reais, que a gente vai reverter para investimento em infraestrutura ao Porto de São Francisco. Só dando um exemplo para vocês de um contrato que eu peguei de limpeza de ar-condicionado, 323 mil reais o Porto pagava por ano para limpar 100 ar-condicionados. Fiz a conta, daria para trocar 13 vezes todos os ar-condicionados do Porto. Então eu cortei, reduzi vários contratos e estou olhando à lupa todos os contratos do Porto, inclusive os de grande vulto. Então a gente está passando uma auditoria, um pente fino em tudo, porque eu entendo que o Porto ali, muita coisa era feita não analisando o custo, e sim a empresa, né, que queria ser beneficiada, né? Então a gente está olhando item a item, né? E eu tenho certeza que desde que eu assumi até dezembro do ano que vem, nós vamos ter um antes e um depois. Desde a nossa fachada, acho que algumas pessoas já observaram que estamos fazendo um novo muro, né? Eu olhava que os próprios operadores, os players, não que a nossa fachada tivesse que ser mais bonita, mais imponente, mas eu entendi que teria que ter um mínimo de segurança,
tinha uma entrada ali do lado da ANTAC, e estava bem desorganizado mesmo, né? Mas assim, quando o governador Moisés me ligou para assumir a diretoria administrativa e financeira, Diego, lá acontece uma situação, existe privilégio de alguns operadores e isonomia. Então foi o que a gente fez, prioridade de atracação foi mudada, né? Cobrança de devedores, e da mesma maneira na presidência agora que ele me ligou, com a senha do João Batista, não dando preferência a ninguém, sempre vamos pensar o que é melhor de fato para o Porto. Novas operações, segurança, alinhamento com todas as entidades, operadores, e eu tenho certeza que tudo isso acontecendo a gente vai ter um aumento aí de operação, eficiência, né? E automaticamente todos os operadores ganham também, porque vão ter essa isonomia. Algo que eu quero me perguntar, e as obras vão acontecer, vai mudar alguma coisa? Tudo que estava sendo feito e era bom, a gente vai manter. Dragagem de manutenção, vamos trabalhar agora, início do ano que vem, a dragagem da readequação do canal, né, do aprofundamento do canal. Estamos negociando a aquisição dos 2 novos chip loaders também. E em principal momento agora da virada é a operação do terminal graneleiro da Cidasc, né? Que apesar pela atuação da ANTAC, o Porto de São Francisco vai assumir a operação. Existe um grupo de trabalho lá da Casa Civil, Cidasc e até a Fazenda, Secretaria da Fazenda, que devemos assumir dia 1º de dezembro ou dentro desse período ali. Então o Porto vai assumir o terminal graneleiro, vamos receber toda a folha de pagamento hoje da Cidasc, vamos analisar alguns contratos pontuais que existem lá, e lá realmente tem tudo para fazer, né? A gente vê a questão de obras, infraestrutura, resolver aquela questão da balança, que algum pede aumentar a quantidade de descarregamento de balões ali, né? Que hoje está limitado a 60, podendo chegar a 110 na mesma operação. Então a gente tem tudo para fazer. Essa seria uma breve apresentação da minha pessoa. Quero me colocar à disposição de todos, né, que queiram tirar dúvidas, conversar, né? Estamos fazendo um trabalho muito forte com as esportes lá, né, a adequação de muitas coisas que não tinham sido corrigidas, né? Eu sei que a gente tem muito a melhorar, mas a gente está correndo lá com o pessoal de TI, o próprio Coronel Adilson, nas operações, né? Para deixar dentro do que é a lei e a regra do. Alguém quiser perguntar alguma coisa, à disposição. A partir de 1º de dezembro, então, não vai existir mais a figura da cidade, vai ser a área por... SCPA por São Francisco Sul, terminal brasileiro. Nós vamos precisar... Eu já comecei um trabalho ali na cidade, já encontrei muita coisa, vou ter que fazer um trabalho bom ali. Só foi, está abandonado. Abandonado. Sinceramente, a situação que eu vi ali... Armazéns entrando lá, Pois é. Está bem complicado. Então está complicado, então vamos ter que... Ali eu não sei se não teria que envolver o Danvisa, o mapa, e eu acho que a prefeitura, Porque... e aquilo ali tem a ver com fazer um grupo de trabalho. É um entorno, né, que a gente nunca consegue resolver esse problema de vetores ali na... Pois é, principalmente a questão É uma coisa meio grande, eu acho que nós vamos Sim. A gente agora pegou, né, essa disposição do uma decisão, a gente fez um raio-x, né, de todas as pessoas, são 74 servidores, né? Então agora toda a equipe de infraestrutura vendo o que emergencialmente precisa, o que depois vamos ter que licitar. São obras um pouco maiores em questão de valor, né? Mas é como ela comentou, esqueci o nome do sistema, Cristiane Danvisa, né? Junto com a prefeitura, fazer um trabalho. Eu acho que a gente precisa startar isso aí, viu? Porque a questão de vetores, até pelo regulamento sanitário internacional, a área de 500 metros para fora é responsabilidade ali, né? Porque não adianta a gente só tratar o vetor ali dentro do terminal. E não olhar o todo, né? Porque e a cidade ali, como é que fica, os moradores, né? Porque onde tem alimento, né, tem... Mas eu acredito que nesse raio-x, já que estou fazendo, tentar direcionar um pouco o foco também da questão sanitária, geral, né? Drenagem, essas coisas que facilitam um monte a questão de controle desses ratos longos, né? Eu acho que a gente pode juntar mesmo, né? Anvisa, mapa e vamos ver junto à prefeitura também. Então, fazer um trabalho bom. Vamos fazer esse trabalho. Dá para fazer um trabalho legal.
merece até uma explicação nesse sentido, porque eu anunciei aqui nessa reunião que depois de muito tempo a Receita batendo, a cidade que foi alfandegada. E as pessoas me perguntaram, o delegado, mas não está alfandegado, por que está abandonado? São duas visões aí. O alfandegamento são critérios técnicos de segurança aduaneira que não abrem muito discricionariedade ali. Atingiu, está alfandegado. Ah, mas a gestão não é boa. Mas a questão da saúde, da parte sanitária, da parte de controle dos grãos, aí isso daí não está na nossa norma, né, de alfandegamento. Então, gostaria que o alfandegamento fosse uma coisa conjunta de alguns órgãos para a gente já moralizar de vez, né? Mas a parte de segurança, de OCR nas câmeras, etc., isso foi cumprido naquela foto que foi tirada, que inclusive na época eu pedi para a equipe da comissão de alfandegamento ser bem dura, porque já era uma coisa que estava se arrastando e eu falei que não ia passar pela minha gestão esse terminal sem ser alfandegado. E a gente bateu muito e conseguiu o alfandegamento, mas isso não significa que a gente tem ingerência sobre a gestão, sobre a parte sanitária, sobre a operação do terminal, né? Então, só para ficar claro, está alfandegado. Vai ser revisto o alfandegamento anualmente? Vai. Se perder alguns desses critérios aduaneiros, a gente pode tirar. Mas essa gestão da SCPAR é uma nova gestão, uma nova visão para tentar moralizar outras questões. Porém, a segurança aduaneira já estaria contemplada. Mas realmente a parte de operação, de manutenção, inclusive, da correia, das estrelas e tal, do corredor, e a parte sanitária ainda precisa evoluir, com certeza. E vamos fazer isso. Só complementando o que o Deus falou, questão de segurança, até mesmo da parte do bombeiro e disso. Isso está até mais moderno em alguns quesitos do que o próprio porto. Estava lá com o Adilson, verificando, então é mais questão de estrutura física, né? Armazéns, a questão da balança que realmente precisa ter controle de praga, né? Mais inteligente. Obrigado. Diego, tu era a pessoa responsável pelo financeiro E administrativo. e do administrativo da presidência. E quem assumiu o teu lugar? Ninguém ainda. Eu estou acumulando tanto a presidência como a diretoria de administração e finanças. Então Não tem ainda, existe alguns possíveis nomes, mas o governador ainda não validou ninguém. Acredito eu que ainda vai levar uns 30 ou 40 dias para ser definido alguma pessoa que vai me substituir nessa direção. Mas hoje eu estou ocupando 2 cargos, mas com um salário só, tá? Quero deixar claro, hoje em dia, apesar Eu gostaria de, primeiro, dar as boas-vindas, né, ao Diego aí, que está assumindo essa missão aí bem complicada, vai ter eu, a Cristiane, a Receita no pé ali, mas a nossa intenção sempre é estar melhorando, né, as condições ali. E esperamos contar com vocês também, porque na verdade é o Porto que está mantendo, separa o Porto que está mantendo a estrutura nossa ali da Anvisa, toda a nossa estrutura para a gente poder atuar, né? Até com, muitas vezes cedendo ao pessoal, de manutenção dos prédios, segurança e tal. Então a gente vai poder fazer um trabalho, sentir firmeza assim, na proposta de vocês, né? E a gente vai poder fazer um trabalho bem legal. Eu gostaria de passar, eu procuro sempre, quando venho nas reuniões da COFAC, conversar com o pessoal diretamente, desde o protocolo, os auditores, para ir catando algumas ideias, né? E algumas necessidades dos auditores e do pessoal que está atendendo,
com relação aos despachantes e às empresas que são atendidas, porque nós nesses últimos anos aí viemos nos esforçando bastante para melhorar o atendimento. Nós estávamos até lembrando esses dias o tempo do livro de protocolo, que chegava alguma coisa para protocolar, tinha que escrever a caneta ali, o número do protocolo, fazer protocolos, e hoje a gente está bastante, ainda falta muita coisa para aprimorar, né? Os nossos sistemas não são perfeitos, mas se a gente for comparar com o que era uns 5, 6 anos atrás, o avanço foi bastante grande. E a gente percebe até uma mudança de mentalidade, que às vezes é difícil desgrudar de um papel, de um carimbo, de uma chancela, de pulso, para ter um negócio lá no computador e aquilo ser válido, né? Mas hoje eu acho que a gente passou um limiar que agora todo mundo quer aprimorar o máximo possível. Até ali a gente foi aprimorando, foi tirando papel, mas é segurando algumas coisas. O que resiste, na verdade, é a gente ainda ter algum documento em papel para alguma coisa que o sistema ainda não está bem adequado. Então nós precisamos ter alguma segurança também na fiscalização e ainda manter alguns arquivos físicos, né? Como, por exemplo, certificação de produtos que ainda dependem, às vezes, de outros países também estarem linkados, né, no sistema e também terem avançado no sistema deles de controle digital. Então a gente tem que manter alguns arquivos, alguns certificados. Para manter alguns certificados a gente já está achando ridículo isso, mas ainda não consegue se livrar de uma impressão do espelho do sistema para poder protocolar um documento e a gente saber o que fazer com aquilo, né? Então ainda carece disso aí. Recém essa semana a gente conseguiu da área animal, pelo menos, facilitar as pessoas que fossem autorizadas a acompanhar inspeções e a retirar documentos. Finalmente conseguimos abrir um campo lá no LPCO para a empresa declarar praticamente quem quais são as pessoas do CPF que pode comprar aquela carga, sem a necessidade de procuração, coisa e tal. Então, essa mentalidade também de passar a responsabilidade para as empresas e não aquele controle que a gente tem que ter, tudo amarrado ali. Se a empresa assinou, a responsabilidade é dela, se aquela pessoa é ou não é. Então, isso aí tornou o fluxo bastante mais prático, né? E algumas coisas que ainda estão trancando, nós em conversas lá com o pessoal, tudo isso que a gente vê, é alguma coisa com relação aos despachantes estarem um pouco mais conhecendo a legislação, né? Então por isso que eu trouxe esse manual do Vigiagro aqui, que tem nos sistemas aí, tem no site da Agricultura, que aqui tem resposta para uns 80% dos questionamentos que a gente recebe, seja por telefone, pessoa que quer fazer uma reunião para resolver alguma coisa. Puxa, mas isso aí está tão mastigadinho, né? Lá na internet, você bota no Google mesmo, manual Vigiagro, aparece lá toda a LN 39, né? Que é de 2017. Então, os auditores pediram para vocês tomarem mais conhecimento desse manual, que ele vai tratar desde o que é o Vigiagro, a estrutura necessária, as responsabilidades e tal, até esmiuçar os tipos de produto e qual o procedimento, qual a documentação será anexada no processo, e está tudo escrito. Então, o que está escrito aqui, nós não podemos fazer diferente. E nem aí as empresas vão fazer dessa maneira. É claro, existe uma série de outras legislações, mas a espinha dorsal dos procedimentos práticos ali de despacho está muito bem documentado aqui.
Então, ele foi feito com anexos para que não precisasse alterar toda a legislação toda vez que alterasse um procedimento. Então, só vai mudando os anexos de vez em quando. Tem que ficar ligado lá nos sistemas para se atualizar, né? Então, esse aqui que é impresso, por exemplo, tem uma série de anexos, aposto que tem anexo aqui, que já foi alterado, né? Mas lá no computador a gente vai poder ver essas alterações. Mas são coisas práticas, bem abaixo, o que você vai anexar, qual o procedimento, os prazos e tudo mais, né? Como são feitas as notificações. Então, no afã, às vezes, de querer agilizar o processo, alguns despachantes estão protocolando lá uma LPCO ou uma DAT, uma declaração de agropecuária de trânsito, né? Sem anexar o documento no Siscomex, né? O que acontece? Quando esses processos estão sendo protocolados, quando a gente está fazendo direto, vai chegando, a gente vai fazendo. Antes a gente dava um dia, porque, pelo volume, pelas dificuldades, mas agora, como o fluxo está melhor, nós estamos fazendo, protocolou um processo de manhã. Se for bem de manhã, é capaz de, no fim da manhã, a gente já está conseguindo analisar, né, esses processos. E muitos não estão anexando os documentos, não sei se, o anexo depois, não sei. O que acarreta? Nós pegamos o processo, nos dedicamos, nós verificamos primeiro o que nós estamos ali, depois a gente vai abrir o restante da documentação que nós precisamos e não está lá, né? É um retrabalho. Depois a gente tem que fazer uma notificação. Eu, no caso, eu já estou indeferindo de uma vez, não tem documento para eu analisar, então eu indeferindo para mim é mais fácil, porque daí eu esqueço que o processo, eu só vou pegar o próximo que é a pessoa entrar, daí ela vai entrar já anexando, né? Coloco lá a justificativa porque eu não tinha documento para analisar, essa data eu não posso terceirizar. Não tenho corrido, se fosse falar uns 8 a 10 processos por semana, tenho corrido disso aí. Sempre as mesmas empresas, no caso? Ou... Tenho, já que está bem acostumada. E o que a gente faz? A gente faz a notificação, o pessoal daí fica uma coisa meio. A gente tem que estar avisando a pessoa para anexar. Daí a gente abre. Daí é pontual, então. Daí a Heloísa, o bar, nós estamos dando os e-mails, vai avisar: olha, ele já anexou, vou dar uma olhada. Aí com isso a gente perde um monte de tempo. Uma coisa que podia ser mais automática, né? E uma coisa simples. Sobre os horários, então, de funcionamento especial, nós vamos acompanhar a ideia da Receita. Esse recesso também é feito metade do contingente folga numa semana de Natal, a outra metade do Ano Novo, né? Essas horas, que seriam umas 29 horas, eu acho, ou 30 horas, elas já estão sendo compensadas a cada dia no ponto nosso. Nós temos que compensar de 1 a 2 horas e temos até abril, na verdade, para compensar esses horários que nós não estamos dando. E eu estava meio em dúvida com relação a esse horário até as 2 horas, porque teria que almoçar de meio-dia, 1 hora, e atender mais 1 hora. Mas eu gostei da ideia aí da Receita. De repente a gente faz, fica melhor, acho que para todo mundo até, fazemos até meio-dia mesmo, é meio-dia, e essas 2 horas a gente vai ter que cumprir esse horário lá dentro do setor. Nós podemos estar atendendo alguma emergência, algum telefone, alguma coisa assim, né? Fica mais simples. Eu acho que esse horário foi feito mais para esse horário que é das 8 às 18, mas o administrativo vai para Brasília, porque daí eles devem fazer direto lá, 6 horas direto. E eles fazem até as 14. Tá? Então, quem quiser, tiver algum. A gente vai estar trabalhando internamente, não no protocolo de produtos lá. Acho que isso é isso aí. Estou à disposição aí para o questionamento que vocês tiverem.
dia. Nós vamos fazer da mesma forma também, referente ao horário. A gente precisa também de um tempinho, porque muitos processos são analisados por meio de sistema, até reforçar a questão da importância dessa reunião. Muitos problemas, né, as coisas que são colocadas, a gente, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Agradecer aí, que uma das reuniões eu pedi, né, falei sobre colocar o Porto de Campoá no Porto Sem Papel, que é o sistema que ficaria mais ágil para a gente, não precisava receber aquela papelada, tudo demorado, né. Aí o Juarez deu uma força e foi tão rápido que eu até assustei. Na outra semana a coisa já estava acontecendo, né. Agradecer também os despachantes e os agentes que se empenharam, né? Foi uma correria ali, né? Eu dei um prazo pequeno assim, até para o pessoal, todo mundo tentar, né, se adequar, né? E agora já está tudo ok, né? Já passamos as dificuldades, as dúvidas. O Ricardo lá de Brasília, do Ministério também, ele foi super prestativo. A gente mandava e-mail, eu recebi uma lista de perguntas, né? E tem coisas que a gente... não é assunto nosso, a gente não consegue, mandamos para lá e rapidinho foi respondido tudo, houve até videoconferência, né? Então, nesse ponto aí tá ok. Só reforçando sobre os documentos que precisam ser anexados do sistema. Tem ainda despachante que está colocando um mundo de documentos. A gente precisa de 3 para a questão da livre prática, né? Para liberar a operação e atracação, que é a livre prática. A declaração marítima de saúde, a lista de viajantes e o certificado, né, sanitário da embarcação. Não precisa colocar outros documentos a mais, só esses 3 são os documentos que estão lá na legislação, está na RDC 72, no artigo 9º. É a declaração marítima de saúde, é a lista dos viajantes e o certificado sanitário da embarcação. E se atente aos prazos, gente. Eu sei que às vezes acontece, né? Algum navio adianta, né? Mas tenta sempre encaminhar antes, né? É aquele prazo que diz a legislação, 48 horas, né? Em caso de feriado ou prolongado fim de semana, 72. Principalmente porque, né? Estamos com 2 servidores. Né? Se acontecer algum problema, a gente está ali sempre de olho para evitar problema com... Né? Porque a gente sabe, se não liberar a livre prática, aí atrapalha a vida de muita gente por aí, né? Complica. Então, se atente aos prazos, a essas alterações, para sempre mandar essa documentação com esse prazo, para a gente ter o prazo de analisar, e se tiver alguma exigência, vocês terem tempo, né? Até para tentar sanar aquilo ali. E também quero pedir a compreensão dos despachantes, porque algumas vezes a gente solicita inspeção. Né? E como, né, estamos, eu e o Flávio, somos só 2, aí às vezes o despachante, esse horário eu não posso. Eu sinto muito, gente, não é questão da gente, é porque a gente também tem outras coisas a fazer, então a gente não pode ficar se adequando ao horário do despachante. O despachante vai ter que adequar o nosso horário, tá? Então eu peço a compreensão, não é porque a gente não quer aquele horário, porque a gente também tem outros, né, compromissos e outras atividades. E em 2 ainda a coisa complica muito, tá? Já. A estagiária, a Flávia, tá dando uma força lá, mas o grosso mesmo, né, tá pesado para 2 servidores, mas é o que a gente tem, né? Por enquanto eu acho que a gente está conseguindo trabalhar tranquilo dessa forma. É só isso mesmo. Aproveitar a palavra da Cristiane para reforçar aquela brincadeira que um dia fizeram, né? Essa situação aí com o Juarez, com o Porto de Itapuá. Falaram um dia para mim, não sei se eu contei isso aqui, se o Brasil é América, o Paraná e Santa Catarina é Estados Unidos e Canadá. Então, quer dizer, essa velocidade, esse fluxo das informações, a gente vê muito aqui, né, na região, aqui no sul, principalmente nesses estados. Infelizmente, a gente não vê uma padronização, pelo menos em termos de receita, em todo o país. Gostaríamos que fosse assim, mas isso não é verdade, é um fato. Então,
que a gente continue com essa reunião, que a gente continue com esse espírito, com esse DNA. Me parece que o senhor já tem esse DNA aí de querer acertar, de querer sanear todos os problemas para a gente realmente servir ao interesse público, que é para isso que a gente está aqui. Beth, queria aproveitar e agradecer a Beth pelo excelente trabalho que ela tem feito com a arte. Manda para lá, manda para cá, e corre, paciência e realmente tem sido muito útil, né? E producente. Obrigado. Vou colocar uma coisa que eu esqueci, que o pessoal falou, observou, uma observação nossa lá, com relação ao andamento dos processos, quando nós temos problemas com o processo, nós reparamos que muitos despachantes, lhes falta assim acho que uma interação com a empresa que eles estão representando, porque existem problemas simples que a gente não consegue responder as dúvidas, ou a empresa liga, pergunta uma coisa, depois o despachante que representa a empresa pergunta também a mesma coisa, e eu acho que as informações entre a empresa e o despachante não estão correndo assim adequadamente. As pessoas, operacionalmente falando, as pessoas que vão ao porto, isso, é isso mesmo, você falou tudo. Então, e nós já ouvimos, nós já questionamos algumas pessoas, mas você não tem uma empresa, não passa para nós isso aí, ou não tem. Eu acho que valia a pena o pessoal que vai lá no porto, que vai levar no cliente, eles estão sabendo melhor o que acontece. E a gente nota que às vezes as empresas querem cortar o caminho e acabam embolando o meio de campo, e a situação não se resolve, poderia ser resolvido num instantinho ali, mas às vezes a coisa é atrapalhada, sabe? Não sei se vocês estão entendendo. É que muitas vezes, Paulo, esse serviço ele é terceirizado, às vezes uma única pessoa trabalha para 5, 6 escritórios fazendo o mesmo serviço. Tem muita gente boa, tem muita pessoa responsável e tal, mas tem muitos despachantes ali que a gente chama de despachante carteiro, porque ele só está ali para entregar o papel e não sabe nem o que está fazendo, entendeu? Mas são despachantes, né? São, infelizmente são, né? Então, agora com a questão da prova, vai eliminar todo esse tipo de pessoas, né? Então, quem já era, beleza, mas quem é ajudante, quer se tornar despachante hoje, só com a prova que vai nivelar um pouco mais. Mas assim, o que eu percebo é que as pessoas têm que selecionar melhor as pessoas, os despachantes que vão fazer o serviço no porto. Às vezes, é porque assim, normalmente os despachantes se preocupam muito com a parte burocrática, do registro da DI, da apresentação dos documentos, e classificar a MCM correta para não ter uma multa, e verificar toda a descrição, planilhas e tal, e esquece muitas vezes de dar prioridade lá no porto da pessoa que vai lá fazer a física, entendeu? Acompanhar a física. Essa pessoa, habitualmente, tá? Não é todos os casos, mas habitualmente essas pessoas que vão lá não são a pessoa que registrou o processo, porque é humanamente impossível de estar registrando o processo e ao mesmo tempo tu ir lá fazer a verificação física, acompanhar a verificação física, entendeu? Então o que acontece muitas vezes é que a pessoa realmente não está inteirada porque ela não mexeu no processo. Então talvez falte mais essa questão nossa, interação despachante com o seu preposto que está indo lá fazer a verificação física, entendeu? O acompanhamento, o contato com o fiscal, né? Então, uma situação que a gente tem, às vezes, a gente tem lá um formulário preenchido corretamente, daí a resposta que a gente obtém da pessoa que está representando a empresa lá, é que não fui eu que fiz, já mandaram assim, mas você sabe como é que tem que ser. Então você pega, quando você for pegar esse documento, já olha e já devolve, nem traz assim, aqui. Não é assim, né? Mas é isso que eu estou falando, tem muitos que são meros despachantes carteiros, eles só pegam o papel e vão lá entregar, entendeu? Eles nem sabem o que estão entregando. Eu não estou falando que são todos. Tem muita gente boa no mercado aí que faz esse serviço operacional, mas o que a gente percebe, às vezes, pela conversa, porque a gente ouve, nossa, será que você é despachante mesmo? Porque essa pessoa fala umas coisas que não tem muito a ver.
Então, eu estou dizendo isso não é para... Mas foi bom tu tocar nesse assunto, porque até o Marcelo, acho que era bom. Uma das questões é porque não há exigência de ser despachante aduaneiro, tem mais essa questão principalmente referente ao mapa, ajudante, né? Ajudante ou qualquer preposto, na realidade. Basta estar na procuração. Então, e aí você, com certeza, você acaba, tipo, o sindicato tenta fazer o treinamento, a adequação, e a informação mais correta possível. Só que quando você tem pessoas que representam esses importadores, mas não tem o preparo necessário e podem executar o trabalho, aí foge um pouco da questão de controle até de qualificação dessas pessoas. Na verdade, você não tem nenhuma qualificação prévia de quem pode ou não. A Receita Federal já é diferente. O despachante ou o ajudante para fazer a vistoria, por exemplo. Você tem já alguma qualificação, ou o empregado da empresa. No mapa e outros órgãos, na verdade, não tem essa barreira. Então, você tem muitos casos de mero office boy ou mero motoboy que entrega documento, que vai... É isso que eu estava falando, é um mero carteiro, porque isso que tu falou da Receita, a Receita cuida muito disso. A Receita cuida muito. Os órgãos não, pode ser qualquer pessoa, desde que esteja na procuração. Esse é um problema. Daí acaba constituindo... A qualificação ela acaba sendo deficitária. Mas eu acho que a gente pode... Vocês pode dar uma trabalhada nisso aí. Sim, na legislação, no caso, né? Mexer na legislação em si. Porque a gente fica lá do outro lado, os auditores ficam pensando num jeito de agilizar sempre. E assim, a gente chama para fazer reunião, para atualizar, para melhorar, olha, o que está acontecendo. Tem meia dúzia. É pouco, no caso. Poucas pessoas que, mas eu já trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, mas quem quer estudar, só quer se atualizar... Só para ter uma ideia, as reuniões que eu fiz, teve algumas situações com o mapa em Itajaí, eu nem chamei os filiados, eu chamei o operacional. Quem é operacional vem na reunião. E foram 4 pessoas. 4, 5 pessoas. E a gente já abre a possibilidade de, não é mais só, apesar do sindicato ser despachante, mas as reuniões são com qualquer um que esteja trabalhando, exatamente para tentar nivelar o conhecimento e as informações. Porque, na realidade, os órgãos não exigem que seja despachante ou ajudante. Só a Receita, né? Só a Receita. E eu só complementando também a questão que o senhor Paulo falou, a questão do requerimento, isso é uma coisa simples, né? De se fazer, de alterar alguma coisa que está errado, enfim. Só que, assim, nos nossos casos lá, por exemplo, quando é uma coisa mais específica que tem que estar por dentro, a gente não procura enviar o nosso terceirizado, que não está por dentro do processo. Alguém que sabe, né? Do escritório sai e vai lá, exatamente. Entendeu? E tem alguns processos que são mais corriqueiros. A entrega do requerimento de madeira, alguma coisa assim é fácil. Agora o resto, quando é processo... A gente terceiriza. Agora, quando é corriqueiro, vai uma pessoa... Porque um erro de digitação no requerimento é simples de resolver, ainda mais que agora não precisa ser mais assinado, né? Então, a pessoa que vai ali, de repente não viu, não se atentou que está errado, chega lá no mapa, bate na trave, o nosso operacional vai ligar para dizer, está errado, a gente vai reemitir e isso ali entrega. Isso é simples de resolver. Agora, quando é uma situação aqui, tem que estar por dentro do processo do que aconteceu, é uma sugestão de passar por despachantes, de repente parar alguém que está envolvido no escritório e ir lá. É uma conscientização de empresa por empresa, né? Isso que é. A palavra correta é treinamento para esse pessoal, mas como o Marcelo acabou de falar, o próprio sindicato tenta fazer, o sindicato de despachante tenta fazer esse treinamento, só cursos, se você coloca gratuito, aparece lá 20 nomes, mas na hora não vem, porque é gratuito, entendeu? Deu um nome, mas não vem. Então, assim, é complicado, o pessoal não quer se atualizar, entendeu? São poucos que querem estudar, são poucos que querem se atualizar. Aí é muito fácil dizer assim, eu recebi um documento assim dessa forma. Mas assim, ele está lá no dia a dia com o fiscal diz, avisa lá, o pessoal às vezes o recado nem chega, né? Porque tem que... Eu sei que está errado. Então, está errado mesmo, eu sei que era para ser desse eles sabem o que é. A dica é contrate alguém que saiba o que está fazendo. O básico era a pessoa que... O básico seria a pessoa que vai saber esse manual, que não é nem uma coisa tão absurda por isso que eu trouxe o manual, conhecer, pelo menos isso teria que ter conhecimento de ponta a ponta, né? Mas é bem nessa linha aberta que você falou.
E isso mostra o problema que a gente está falando aqui. Tem pessoas que não querem se qualificar. Não querem se qualificar porque tem empresas que não fazem questão de contratar qualquer pessoa. Faz só pelo preço. Está muito particular o negócio, não vamos ficar aqui tranquilo, você não vai ter alguém. Então está bem por aí. A gente tem que saber quem contrata e tem que exigir qualidade no trabalho. Isso passa pelas empresas também, né? Em algum momento. Agora, essa ata, ela vai a ata dessa reunião vai para a cúpula dos 3 órgãos envolvidos. Então, já vai estar lá. Se a reunião, se todos concordarem, a gente pode fazer uma demanda específica. Você pode escrever aí como uma demanda específica da CONFAC essa inclusão do despachante ou ajudante como o preposto para atuar no mapa, enfim. Nos órgãos, em todos os órgãos que tiver, quando tratar de processos, que tem essa interação, no caso. Se melhora a qualidade. Não, aí sim, porque aí a gente tem como dar o treinamento adequado para as pessoas e auxiliar, no caso, e cobrar adequadamente, né? Coisa que hoje a gente não pode fazer. E em Itajaí, por exemplo, do volume de 100%, acho que 5% é despachante, ou 10% no máximo. Tem outro boy que vai fazer, vai lá entregar o documento. É isso, né? Nem isso. Itajaí tem isso? 90% são outros. Isso aí é complicado. Na Anvisa, né? Na Receita não. A Receita exige, a Receita contaríssima. É que o mapa ele existia até uns anos atrás, mas depois agora não, a legislação não exige mais, só se o representante quiser. A gente volta para aquela questão de que o Brasil quer se automatizar na questão de aduaneira e quer melhorar e deixar mais rápido os processos. Ok. Melhora, deixa mais rápido, aí abre algumas coisas, só que daí acaba perdendo perde a qualidade, perde o controle. Despachante e ajudante são outorgados, os poderes deles, ele é nomeado, o resto não é, essa é a questão. Se o despachante ou o ajudante fizer alguma coisa errada, ele vai perder, a Receita Federal vai lá e vai punir. Pode caçar. Pode caçar o registro dele. Aí essa pessoa sai da área no atua. E vai perder o quê? O cara não pode, vai lá e entrega os documentos, exatamente, porque nem tem. Agora a gente que é despachante de... Na Receita Federal, um tempo atrás, na Receita, quando tinha caixinha de nota fiscal, acontecia caso de profissionais, pessoas que iam lá e tiravam nota de um cliente do outro, isso acontecia. A gente tem pessoas... acontecia. Graças a Deus que a gente passou essa fase de pegar a nota fiscal na caixinha. Isso é antigo, né? É antigo. Bom, Joinville, eu ia colocar o seguinte lá, importações e exportações acontecem pelo terminal de carga, né? O nosso terminalzinho de carga velhinho lá do aeroporto e no terminal multilog. Então, no terminal de carga, agora vai fazer um ano que a empresa Porto Seco Ponta Negra assumiu, vai fazer um ano agora, e a gente vê uma agilidade maior. O Flávio, que era o ex-gerente da Infraero, quando ele saiu, ele foi contratado para essa empresa. Então está dando uma dinamizada melhor, o atendimento lá é mais pessoal, é ágil para liberar as cargas, as demandas, né? E eles, se não me engano, têm 2 anos para fazer um novo terminal de carga para aquela região. Então isso eu acho que em breve eles devem apresentar um projeto lá, legal. Até nas reuniões da CIG, do grupo que o Marcelo participa. Então assim, é uma boa notícia também, porque foi terceirizado, se é que dá para dizer assim, né? E teve um ganho, porque o Infraero não agilizava assim muito de movimentação. Hoje aquele terminalzinho velho, uns 40 anos, está tudo lotado. Eu tenho 5 vezes mais movimentos lá do que eu tinha antes. Por conta do atendimento, condições comerciais, eles também, negociação, eles também são favoráveis, né? Então assim, quem tem negócios lá, a gente fala porque é uma boa alternativa também. No caso, importação aérea, né? Ou exportação. Mas até a marítima, ela pode ser transferida para lá. Sim, é aí que é um ponto que se usa muito, é transferir importação marítima lá para a área do aeroporto e desembaraçar lá também. É a Receita Alfadegada. Eu falei com o Flávio essa semana e ele me disse que eles fizeram um investimento de 20 milhões mas de tem reais. essa... Eles fazem. Recentemente eles fizeram esse investimento para melhorias. Tem, né?
da empresa dele como um todo, né? Em Uberlândia, Londrina e Manaus, a empresa derivada é de Manaus. Uma colaboração então para a Anvisa e para o MAPA com relação a documentos de instrução. No site da Anvisa está bem claro lá num item lá, opções ou situações em que indefere sumariamente a tua LI. Então é simples, segue a regra, segue o manual e anexa o que tem que ser feito. Então eu trabalho em importação só com a LI da Anvisa. Então a gente há anos que bate cabeça e não tem. Apresentou um draft do AWB. A Anvisa não gosta, ela quer que seja o draft original assinado. É regra. Então a gente tem que colocar esse documento, você não vai correr o risco de ter o teu processo deferido. Então é simples, basta seguir o que está normatizado, não é mesmo? Esse é o melhor caminho, é o único caminho, né? É o único caminho, e saber estudar o assunto, né? Como foi colocado aí, simples assim. Aí o fluxo segue e não atrapalha ninguém. O problema é que o brasileiro não gosta de... Só como exemplo, o Banco do Brasil, né, ele tinha muito problema com prazo de deferimento dos processos. E acabou, de algum tempo, o seu Bauer fez alguns treinamentos. Isso eliminou muito. Só que eram problemas grandes, assim, com várias empresas. O que a gente está vendo, por exemplo, que o MAPA relatou, são poucas empresas. Aí não vale a pena um treinamento por conta de poucas empresas. Mas é sempre interessante, quando há problemas identificados, o treinamento ele diminui consideravelmente. Porque o retrabalho ele é 2 ou 3 processos, ele acaba ocupando o prazo do fiscal. Daí você... nós chegamos a pensar uma forma de driblar essa dificuldade era em atender os telefonemas, os questionamentos apenas daquela pessoa que tivesse assinado lá a DAT, sabe? Se assinou a DAT é porque ela que fez. Mas a gente não conseguiu, no dia a dia acaba você visualiza, não quer deixar sem resposta, você não consegue estabelecer um critério e seguir aquele critério à risca. Sim. Acaba desviando. Se começar a repetir as mesmas pessoas, tem que chamar todo mundo lá. Ou estudar Deu um start aqui. Aproveitando para noticiar, Carlos, que quem está fazendo o gerenciamento de risco das cargas de lá é a nossa fonte. Dentro desse grupo regional que eu falei, os dois daqui, os nossos servidores daqui fazem análise lá. Então, a alfândega no aeroporto, volta e meia volta para uma preocupação para nós aqui do Ministério da Agricultura, porque nós não temos uma unidade de atendimento lá no aeroporto. No entanto, o aeroporto é alfandegada, só não tem a parte do Ministério da Agricultura. Então, mesmo antigamente, nós não seria. É que as embalagens vêm todas verificadas lá quando elas entram em Guarulhos, ou porque a Joinville só vem via DTA. Não desce nada direto de Joinville. Então, aí já vem vistoriada, né? Ela vem vistoriada de Viracopos ou de Guarulhos, por isso que não... Viracopos e Guarulhos. Daí há algum tempo eu já liguei para os colegas em Viracopos ela já e vem de Guarulhos lá, para ver como é que está vindo. Né? E eu vi que Viracopos era... Não, a gente, só para ter uma ideia, a gente já teve carga de cliente nosso que não conseguiu fazer a DTA de lá para cá porque tinha problema na embalagem, a gente teve que devolver a embalagem. Nem chegou a vir para mim no ponto de entrada já. Eles estão fazendo essa viagem lá, porque é o primeiro aeroporto de entrada no Brasil. E eles sabem que não... Porque ela desce lá, ela descarrega. Porque existia uma divergência. Um colega de Guarulhos disse, eu mando para lá DTA sem fiscalização, porque lá tem alfândega e o Ministério é obrigado a ter uma unidade. Não, está tudo fiscalizado. Mas daí foi mexido nessa... Faz mais de 2 anos. Tanto de Viracopos quanto de Guarulhos está vindo fiscalizado. Então os dois agora estão já chegam com essa ideia de que não tem. Elas nem fazem o DTA, nem iniciam o trânsito se o mapa não tiver liberado lá. Daí quem faz nem é o despachante, a própria companhia aérea, que já pede para toda a carga que vai colocar na DTA e trazer. A gente de carga lá, o despachante nem se incomoda em fazer a parte da liberação do mapa. Isso, e nessa questão da ampliação, né? Estou falando daí, daqui a pouco a gente vai ter que já conversar um pouco diferente, porque vamos começar a já tem uma área reservada para fazer um novo terminal de carga, que antes de chegar no aeroporto, em breve talvez o Flávio vá abrir isso, colocar para todos.
Então, talvez nós tenhamos que colocar lá junto com a Multilog em Joinville e o atendimento aqui pela Pijaco, acho que São Francisco, muito jeito. Esses processos que eu vou mais de transporte do Rocha também, tem que despachante, até o importador, a gente, o pessoal elabora a DPA, encaminha para análise e aprovação, não é registrado, em termos de acordo. Tem gente que não gosta de acordo, mas não é com sentido. Vocês têm que saber o que estão fazendo, a gente sabe o que está fazendo, mas a gente quer que você analise, a mercadoria é minha, não é isso aqui, a inscrição correta, mas até tem uma fiscalização. E tanto é fiscalizado lá, na Viracopos e Guarulhos, porque muitos processos vêm com divergência do peso informado na origem. Por exemplo, ele declarou 1.200 quilos, os caras repesam, 9 palhas. Ele pesou 9 palhas, não é 1.200, deu 1.118. Com ela altera para 118, então a gente tem ingerência para alterar a quantidade, o peso e a descrição da embalagem. Que até a embalagem tem uma falhazinha nos conexos, tudo ele coloca como barricas. Na verdade, tem nada a ver com barricas, é palha, é caixa, não sei o quê, mas ele traz, pessoal, que a gente fala, mas barricas. Não, mas a gente não tem ingerência sobre isso, a gente não altera nada. Simplesmente alimenta lá com os dados, com importadores, com PJ, quem que está fazendo o trânsito e tudo mais. Inscrição da mercadoria, nos implementários, certinho. Então são coisas assim que realmente tem uma análise bem criteriosa lá na origem do Fóssil de São Paulo, para cá. Já tem, eles vão ter já. Só a ampliação que a gente vai Da minha parte, eu teve nenhuma demanda dos terminais. Eu gostaria de atualizar um tema que foi pauta em uma reunião uns 13 meses atrás, que o Porto do Tatuapá trouxe essa preocupação dos intervenientes e também levou essa preocupação para a Coana, para a Secretaria Coana em relação ao despacho sobre águas. E naquele momento, as cargas embaraçadas sobre águas, os operadores portuários, que muitas vezes também são os depositários, mediante o registro da ADI, OEA, sobre águas, uma vez registrada, os operadores não tinham a possibilidade de visualizar as informações completas dos HDLs que eram utilizados para efeito do registro dessa ADI. Envolvi a Coança Federal, como não era só uma preocupação de um único operador portuário, no caso do Porto Apuá, e sim dos demais portos, com ressalva de Santos, devido à sua particularidade, eu envolvi o TCP, Porto Nave, Tecom Rio Grande, Tecom Suape, envolvi a Procomex, e a Receita Federal atualizou as informações em relação à possibilidade de, mesmo a carga estando desembaraçada sobre águas, daquele responsável de realizar a operação do navio, no operador portuário, tem essa informação aberta nos comex de carga e possibilite migrar para o seu sistema de controle. Está resolvido? Então, está resolvido. Bom, excelente. Coloca aí, né, na sua reclamação novamente. Sim, só reclama, coloca aí também que foi. Mas eu te passo para tu o bilhete da filha. Aproveitar vou voltar ao assunto dos terminais, aproveitar que o Paulo está ali com o símbolo do Novembro Azul, e como aqui a gente tem vários influenciadores aí, pessoas influentes nas suas áreas, conclamar que a gente faça esses projetos, né? A gente está tendo uma série de palestras na Receita em função disso, câncer de mama, hoje a gente vai ter câncer de próstata, hoje à tarde, diabetes, melitos, prevenção de incêndio, combate a incêndio, combate primário, doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente está colocando várias palestras lá para o nosso pessoal e acredito que esse símbolo significa que você está fazendo lá também, né? Que a gente possa fazer isso aí, né? Todos os terminais, enfim, para que a gente melhor use essa influência aqui dessas pessoas para a gente poder melhorar a saúde geral da população. Fica a dica. Tenho dois assuntos a colocar. Uma é externar a preocupação que essa semana mudou a quantidade de vistoria do mapa. São terças e quintas no Cliff, tá?
Nós conseguimos há 2 meses atrás, passaram-se 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta, né? Depois várias pautas aqui da reunião da COFAC, nós conseguimos a alteração para 3 dias, mas agora voltou para 2 dias, né? Eu tenho conversado com o seu Conrado, ele falou que vai ter algumas ausências de pessoal, né? E mesmo assim, eu externei para essa preocupação, porque o CLIF aumentou muito essa demanda. E nós estamos fazendo, na média, batendo os 40, são 15 contêineres por dia, né? Segunda, quarta, uma média de 45 contêineres por semana. E ele reduziu os dias, e eu solicitei que, já que houve essa necessidade, que pelo menos equalizasse a quantidade. Então tá, então vamos fazer 25 na terça e 20 na quinta, porque a gente continua atendendo os 45 semanais. Me foi negado, falou que não, vamos aguardar, não é uma decisão fixa, isso vai voltar lá na frente, vai reverter isso aí, mas quando? A gente não tem uma previsão disso. Mas me preocupa por conta da demanda. Daqui a pouco está vindo mais, eu vou ter que voltar no mapa para a gente poder conversar, que quando estava 2 vezes por semana, quando tomou-se a decisão, né, de reverter para 3 dias, nós tivemos que fazer uma força-tarefa que fizemos 50 containers em 2 dias. Eu gostaria de reforçar, tá? Porque eu também tenho carga dessas que está falando, e é alimento. É alho, frutas secas, são mercadorias que elas precisam ir rápido. Sim. Porque são mercadorias perecíveis. Exatamente. E elas precisam de uma vistoria rápida, senão fica lá fazendo aniversário para outra semana, e aí, além dos custos, né, que eu acho que vai aumenta para o importador, né? Sim. É a questão mesmo de cada vez mais tarde vai um alimento já perto de vencer para o consumidor. Entendeu? São tudo alimentos perecíveis, cebolinha, alho, é muito alimento. Eu não sei se desses 45 que está falando, são todos alimentos? Todos, geral. Todos alimentos, né? Todos. Então a gente tem essa preocupação, daqui a pouco vamos ter um novo gargalo e vou ter que voltar lá para ver, vamos precisar de fazer uma força-tarefa para poder atender. Porque a gente tem batido a demanda dos 45 contêineres semanais. E com essa redução a gente vai passar reduzir 15, então passa 30 contêineres. Se fosse embalagem, a gente até segurava, entendia, né? Mas não é vistoria de Mas daí ficou definido 15, permanece 15 seria 30. 30, é isso? 30 semanal. Mas pelo que eu conversei ontem com a Alexandre e com o Leandro, eles iam fazer o possível para atender a demanda, não deixar acumular. Não deixar, como já foi em outras épocas, né? Certo. Que acabou atrasando. Então a ideia é não deixar esse negócio acumular, né? Tem que fazer mais do que 15 contêineres por dia. É por isso que eu estou esperando aqui a preocupação. Ele não falou, vamos fazer o máximo de 15, mas o seu Conrado ele se mostrou, ele falou, Josmar, nós temos a parceria, tendo uma demanda maior, mas a preocupação toda vez aumentou, sendo que já estava por número regular. Esses dias eu estava estabilizando. Exatamente. Josmar, esses dias eu estava batendo no funcionário da Cidasc, que é o inspetor lá, o fiscal que foi lá retirar a amostra, porque não passou, eu já entreguei no mapa, deu pra ver, já estava lá o laudo dele lá no mapa, e a gente precisava para fazer as etiquetas, né? Para renovar as etiquetas e tal, então já estava lá. Então, assim, realmente essa questão das datas é importante que tenha mais dias para a gente não cair nesse. Exatamente. Porque a gente depende de outros órgãos também, né? A gente depende da Cidasc para tirar a amostra, depende fazer deferimento, depende do mapa. Quer dizer que a Cidasc estava lá, mas o mapa ainda não havia. A Cidasc já tinha retirado a amostra, já tinha feito a parte dele, mas o mapa ainda não tinha feito as exigências. Porque ele precisava trocar, as etiquetas estavam irregulares. Elas não estavam de acordo com o que o mapa queria. Esse é um ponto, né? Essa preocupação. E o outro? Você vai registrar direitinho. Se quiser, se for um caso isolado, né? Não sei se vale a pena. A Cidasc realmente a gente houve assim, esse apontamento dessa demora, né? Do CLIF da aumentada. Sim, essa questão de diminuir os dias pra gente, não, isso aqui já está aqui. Nesse caso específico do fiscal da Cidasc. E um outro ponto, Beth, acho que cabe uma circular geral de despachantes, no caso de entreposto. A demanda de entreposto do CLIF tem aumentado muito. O que acontece? O despachante ele registra a DA, ele não apresenta a DA para o recinto, aí depois de 20, 30 dias ele registra uma ADI, aquela ADI cai para carão vermelho, para a conferência física, e chegar nem a conferência da DA fez ainda. Aí ele fala, mas tem essa referência, não bate essa adição aqui, mas eu nem conferi a DA. Então. Mas ele tem que bater no despachante.
Isso, mas está muito recorrente, entendeu? E isso está acabando atrasando também a Conferência Física da Receita. Se Augusto chegar para o seu Augusto, desculpa, você não vai conseguir fazer, a gente se acerta, vem amanhã, preciso conferir a DEA que a Conferência de Despachou nos encaminhou. Então a solicitação é registrou a DEA, encaminhe para o recinto, a gente já faz a conferência da DEA, das adições, está tudo de acordo para depois desse momento ele registrar a DI. Porque muitas vezes ele tem registrado a DI, aí ele cai em retificação de alguma adição, aí ele tem que, não vou retificar a DEA porque é do canal verde. Estou colocando isso aqui na ata, mas eu acho que era importante vocês, como recinto, fazerem uma circular e dizendo, estamos tendo problemas recorrentes com isso, botar um aviso. A gente divulga também, né? Pode mandar, a gente divulgar, entendeu? Não sei se no Rocha acontece isso também. A maior parte da carne é aço, entendeu? Então, assim, para vir uma divergência no aço, talvez a especificação do produto. Eu importei, por exemplo, 200 bobinas, 50 de 0,47 espessura e 50 de 0,40. Aí pode ser que mas o que o Elismar está colocando não é a questão da descrição, nesse momento, né? É a conferência da DA. Porque... É a conferência, por exemplo, o despachante faz a DA, mas ele não avisa o recinto que fez a DA. Entendeu? Mas eu digo assim, ele tem. Daí quando vai fazer a liberação da DI, ele não conferiu ainda nem o documento do imposto. Exatamente. A especificação da carga não contanha, tipo assim, vai ser não sei quantos mil itens. O aço não, o número não sim, nós temos então, aço mesmo lá. que o cara faça, se tiver alguma coisa errada, a gente vai liberar. Mas eventualmente, mesmo que ele atropele um pouco, a gente frui, não, você tem que entregar, a conferência é muito mais rápida, muito mais precisa, entendeu? Então não tem muito esse gargalo. Mas eu sugiro que tu faça isso, de qualquer forma eu estou você seleciona e eu faço você tá? Mas é importante, né? Mas voltando para aquela questão de que a pessoa precisa saber o que está fazendo, né? Exatamente. Posso passar? Pergunta geral. É um questionamento que veio de uma afiliada. Vou ler exatamente como ela colocou. Quando se usa a ação de taxa de utilização de Siscomex para a unidade da Receita Federal que não seja porto, por exemplo, o aeroporto de Florianópolis, de Guarulhos, está dando canal diferente do verde, em todos os casos, o que vai contra o que a Receita Federal está trabalhando quando tem processo, recepciona-se, bota no lugar certo e muitas vezes não está mais dando o canal amarelo ou vermelho, basicamente ele vai certo. Então é para fazer uma verificação, nesses casos específicos, todos estão dando canal de verificação, nenhum está dando canal verde. Diferente de quando se usa como faz sem o processo, no caso. Então, para ser feita essa verificação... Nos portos? Não, é quando você registra com o processo da taxa de utilização, que a unidade não é porto, é exatamente aeroporto, principalmente aeroportos, né, no caso. Isso está dando canal de parametrização direto. Você tem o processo, bota todo o processo nos campos corretos, e ele está direcionando para canal de fiscalização. Eu já soube algo com relação a isso, que era assim, quando a empresa entrou na justiça contra a União, que não quer recolher essa taxa, automaticamente o processo vai para canal. Entendeu? Mas, independente do modal. Mas a Receita ela tinha feito uma alteração um tempo atrás, inclusive uma das reuniões lá em Itajaí, que falou que o sistema houve uma alteração e não era porque estava se colocando o processo que automaticamente é canal de verificação. Porque antigamente você não conseguia fazer essa retificação, nesse caso específico de taxa de Siscomex, porque ela entra no cômputo do valor aduaneiro da DI, você não conseguia fazer essa alteração sem dar o canal amarelo para que você fizesse. Mas isso mudou, de repente, esse é o ponto. Os aeroportos ainda não se atualizaram nessa questão. É a unidade de despacho. Está resolvido, né? Sim, mas aí ela solicitou se for possível colocar na ata da reunião para que fosse verificado lá em Brasília também, porque deve ser alguma discrepância que acabou passando batido. Sistema. Seria isso. Bom, a gente tem chance de corrigir isso daí. Mais alguma demanda geral aí, alguma pergunta?